It Capítulo 2 é a continuação de It, a Coisa, que mostra o que aconteceu a cada um dos membros do Clube dos Otários depois que eles derrotaram o palhaço Pennywise. Mas 27 anos depois, eles descobrem que o mal continua vivo e está ainda mais poderoso, o que obriga o grupo a se reunir para cumprir o juramento de que voltariam a Derry e derrotariam o palhaço de uma vez por todas. Será que eles conseguiram e mais do que isso? Será que It Capítulo 2 é tão bom quanto o primeiro filme que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo? E por falar em legião, se você também quer se tornar um legionário, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Tem vídeo quase todo dia, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, então dá uma olhada no nosso canal que com certeza você vai encontrar muito conteúdo bacana. E eu já vou começar respondendo a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. It Capítulo 2 é tão bom quanto o primeiro filme? Sim, a gente tem que se lembrar que toda crítica é uma opinião, e até mesmo os críticos especializados ainda embasam as suas análises nas suas expectativas e na bagagem cinematográfica que cada um carrega. Assim, pra mim, o segundo filme consegue ser ainda melhor do que o primeiro, mesmo sendo menos assustador. É claro que quando você vai assistir a um filme de terror, você espera sentir medo, você espera tomar sustos, mas eu acho que quem é verdadeiramente fã do gênero tá mais interessado em assistir a uma boa história. E isso, It Capítulo 2 tem de sobra. Até porque, assim como o primeiro filme, esse continua adaptando a obra de mesmo nome, escrita pelo Stephen King, que pra mim é uma das melhores coisas que o autor já escreveu. Tem mudanças com relação à obra original sim, mas ainda assim são mudanças que respeitam a obra do King e fazem uma bela homenagem ao livro. E eu acho que acima de tudo, esse filme consegue captar a principal mensagem de It. Uma coisa que muita gente confunde é acreditar que o Stephen King é um autor de terror, pura e simplesmente. Só que o Stephen King não é um escritor de terror, ele é um escritor de pessoas. O que o Stephen King faz é colocar pessoas diante de situações fora do comum e imaginar como cada uma delas, com suas personalidades diferentes, com seus traumas diferentes, com a experiência pessoal de cada uma, vai lidar com aquela situação. E a gente tem isso em It, em O Cemitério Maldito, em O Iluminado, mas são nas obras que não são puxadas pro terror que essa mensagem fica mais clara, como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Então eu não acho que esse filme é pior que o primeiro, porque ele é menos assustador, como eu vi gente comentando. Ele é menos assustador, mas ele evolui os personagens de uma maneira absurda. Até porque agora a gente vê como o efeito de ter lidado com um medo tão desproporcional como foi o Pennywise durante a infância, vai provocar mudanças que esses personagens vão carregar a vida inteira. E como o medo também se transforma conforme a gente cresce. Porque quando você é criança, os seus medos são mais simples. É o medo do escuro, do desconhecido, o medo de lobisomem, o medo do próprio palhaço. Mas quando você cresce, você passa a ter medo de rejeição, medo de não conseguir alcançar os seus objetivos, de não conseguir fazer tudo o que você queria antes da sua vida terminar. E eu acho que a gente consegue sentir essa transformação e essa evolução em todos os sentidos. É complicado porque o nosso primeiro contato com esse universo, principalmente para quem não viu o especial dos anos 90 ou não leu o livro, é com as crianças. Então o primeiro filme de fato explora muito mais essa questão do medo, puramente o horror. Agora a gente tem que lidar com manifestações diferentes do medo. Então a gente tem outras situações, a gente tem situações de confronto, a gente tem situações mais nojentas, tem os momentos de suspense e também muita comédia, como também tinha no primeiro filme. Então eu não tô entendendo porque as pessoas estão ficando tão surpresas de que existe comédia nesse filme também. O clima que It passou desde o primeiro capítulo é de uma aventura com elementos de terror, elementos de comédia, elementos de suspense, elementos de fantasia, mas acima de tudo é uma história sobre amizade e sobre como o Clube dos Otários juntos encontram forças uns nos outros para superar os seus medos, como nem mesmo o medo puro e verdadeiro conseguiu separar aquele grupo. E
aí você pergunta, mas precisava de um filme de 2 horas e 50 minutos pra gente entender isso? Precisava. No livro, a gente precisou de exatas 1104 páginas pra entender essa história. E cada uma dessas páginas se faz necessária, como cada minuto desse filme também é importante pra explicar a transformação de cada personagem. Porque apesar de It mostrar pra gente como só unidos os otários têm força pra derrotar o Pennywise, eles não conseguem se ajudar enquanto eles não superarem os próprios medos. Então a gente tem uma jornada de redenção pra cada um ali, até eles entenderem qual o papel de cada um nessa história. E sim, a gente tem menos Pennywise nesse filme, porque o conceito do que é o Pennywise, do que ele representa, já foi desenvolvido no primeiro capítulo. Mas a todo momento a gente ainda consegue sentir a influência que o Pennywise exerce sobre Derry. Ele não é só o palhaço dançarino. Existe todo um clima estranho, existe uma maldade cercando Derry. E é isso que o Pennywise personifica. Ainda assim, ele tem os seus momentos de destaque dentro do filme, mas a gente tem que se lembrar que essa é a história do Clube dos Otários. É a jornada deles que a gente tem que entender. E para isso, a gente precisa de menos Pennywise e de mais tempo de tela para cada um deles. O tempo todo, eu sentia como se estivesse assistindo ao filme da Sessão da Tarde. E não porque It é ruim ou mesmo simples, mas porque ele conseguiu despertar em mim essa sensação de voltar à infância. Então, quando a gente acompanhava os personagens adultos e tinha os flashbacks, tinha os momentos em que a gente acompanhava as crianças, eu sentia que eu também estava voltando à minha infância. E parando pra pensar, apesar do filme ter um tom menos assustador como um todo, os momentos de terror e de suspense do capítulo 2, pra mim, foram simplesmente macabros. Em um nível que eu olhava e pensava, isso é a definição máxima do que é sentir medo. Eu, nessa situação, ficaria completamente apavorado. Uma coisa que contribuiu muito para esses momentos foi a direção do Andy Muschietti, que parece estar ainda mais refinada no segundo capítulo, principalmente nas cenas de transição. Como eu falei, por mais que capítulo 2 conte a história dos adultos e o novo confronto deles com o Pennywise, a gente ainda tem alguns momentos com as versões infantis do Clube dos Otários. Mas o diretor faz a transição entre os momentos de forma tão natural, tão fluida. O modo como a câmera gira ou vai apontando pro céu e de repente ela vai focando em uma estrela e você percebe, não, isso não é uma estrela, isso é uma outra cena e de repente eu tô em outra cena. Esses pequenos detalhes enriquecem o modo como a história é contada de uma maneira maravilhosa. Assim como a trilha sonora, que em alguns momentos parece clichê, parece remeter a um filme trash, a um home video dos anos 80, os anos 90, mas a ideia é exatamente essa. Mais uma vez, é fazer com que você se sinta uma criança assistindo TV em casa e experimentando todas essas sensações. Então eu acho que isso é na verdade um mérito desse filme. Você não sente o medo só pelo medo. Você sente nojo quando o momento exige que você sinta nojo, você se sente desconfortável, você se sente angustiado, você olha para algumas cenas e pensa, caramba, isso é um assunto muito delicado de você tratar no cinema hoje, mas ainda assim o filme coloca isso para que você sinta esse desconforto, para que você entenda a jornada daquele personagem, porque só assim você vai conseguir entender a função de cada um dos membros do Clube dos Otários, entender por que eles estão ali, por que aquela jornada é tão simbólica para eles, e assim o final vai ter ainda mais impacto para você. Para mim esse filme encerrou essa jornada de uma maneira brilhante. Eu assisti ele 3 vezes e a cada uma delas ele parecia mais curto e ele parecia melhor. E todas essas sensações, ao contrário do que pode parecer, do tipo, você já viu o filme, você já sabe o que vai acontecer, então isso vai ter menos impacto pra você, pelo contrário, eu sentia elas cada vez mais fortes. Mas essa foi a minha opinião. Então não deixa de conferir It capítulo 2 nos cinemas e tirar suas próprias conclusões. E quando você fizer isso, volta aqui e comenta aqui embaixo o que você achou do filme, ou me manda uma mensagem lá no Instagram, @maidanalh, porque eu quero saber o que você achou do filme também. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. O que o Stephen King faz, o que o Stephen King, ele é menos o que o Stephen King é a definição máxima do que o Steven Seagal, diante de situação fora, mas ele evolui o Conte mostre. Não, ai, mordi a boca.